Olá, meu nome é Silvio Musman, eu sou médico especializado em pneumologia e medicina do esporte. E hoje nós vamos falar para vocês sobre o teste cardiopulmonar de esforço, também conhecido como exame de ergospirometria. O teste cardiopulmonar de esforço, ele é um exame que a gente realiza normalmente dentro de um laboratório do exercício, laboratório de fisiologia do exercício, mas é um exame que pode ser feito também em campo. A gente pode fazer as medidas também em campo dinamicamente. Todos nós sabemos que para a realização de qualquer atividade física, nós precisamos de uma integração perfeita e ajustada entre os sistemas cardiovascular, respiratório, metabólico e muscular. E o teste cardiopulmonar de esforço, a ergospirometria, ele nos permite avaliar durante um exercício dinâmico, um exercício de esforço crescente ou um exercício de esforço constante, avaliarmos como é que é o desempenho de cada um desses sistemas isoladamente e em conjunto. Nós sabemos que a situação global de saúde, ela se relaciona muito melhor com a tolerância ao esforço do que com medidas em repouso. E a avaliação da resposta integrada ao exercício, do ponto de vista pulmonar, cardiovascular e musculoesquelético, ela é permitida e conseguida através do teste de esforço cardiopulmonar. Trata-se de um exame não invasivo em que nós conseguimos ter uma visão dinâmica da fisiologia em situações máxima e submáxima. E o teste se baseia em medidas diretas de captação ou consumo de oxigênio e eliminação ou produção do gás carbônico durante um esforço limitado por sintomas e fadiga. Para a realização do teste, nossos equipamentos eles são dotados de células que conseguem medir o oxigênio e o gás carbônico. Como nós conhecemos o oxigênio, a concentração de oxigênio e a concentração de gás carbônico do ar que nós estamos inspirando, essa medida é confrontada com o ar que é exalado dos pulmões, ou seja, a concentração de oxigênio no ar ambiente versus a concentração de oxigênio no ar exalado, o mesmo acontecendo com o gás carbônico. E dessa maneira nós conseguimos saber, ter uma estimativa do que o organismo está consumindo de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio que está sendo entregue às células musculares que estão realizando o exercício físico e o gás carbônico que é produzido no metabolismo e eliminado pelos pulmões. Um dos conceitos básicos para entendermos o teste cardiopulmonar de esforço é a capacidade de esforço de pico. A capacidade de esforço de pico é a habilidade máxima do sistema cardiovascular em entregar oxigênio aos músculos em exercício e destes em extrair o oxigênio dos capilares e utilizá-los na mitocôndria para a produção de energia. Os principais determinantes da tolerância ao exercício são as trocas gasosas pulmonares, o desempenho cardiovascular, incluindo a circulação periférica, e o metabolismo musculoesquelético. O consumo máximo de oxigênio, ou seja, a quantidade máxima que nós podemos entregar de oxigênio ao músculo e deste de utilizar esse oxigênio para o metabolismo aeróbico, ele é determinado pela equação de Fick. A equação de Fick nos diz que o consumo de oxigênio ele é um produto do débito cardíaco vezes o conteúdo, a diferença arteriovenosa de oxigênio. O débito cardíaco pode ainda ser desmembrado entre volume sistólico e frequência cardíaca. Normalmente, o consumo máximo de oxigênio ele é corrigido para o peso corporal e ele é expresso em mililitros por quilo por minuto. Todos nós conhecemos, ou a maioria de nós conhecemos, uma unidade chamada MET, que é um equivalente metabólico. Um MET corresponde a 3,5 ml por quilo por minuto. No exercício máximo, nós vamos atribuir o termo máximo a todas essas variáveis. O consumo de oxigênio vai ser definido como máximo, o volume sistólico como máximo e a frequência cardíaca também como máximo. Quais são os efeitos que o treinamento físico baseado na equação de Fick consegue promover no nosso organismo? Em primeiro lugar, o treinamento permite
que se atinjam maiores cargas de trabalho e maiores valores de VO2, ou seja, de consumo máximo de oxigênio. Após o treinamento, a frequência cardíaca de repouso ela é mais baixa e a cada estágio de esforço ela também é mais baixa, mas a frequência cardíaca máxima ela não se altera. Todos nós conhecemos a famosa fórmula para previsão da frequência cardíaca máxima, que é 220 menos a idade. Esta não muda com o treinamento. O volume sistólico apresenta uma resposta curvilínea, aumentando mais nas fases iniciais com uma posterior estabilização. O treinamento físico ele eleva o volume sistólico em repouso e também a cada estágio do exercício. A diferença arteriovenosa de oxigênio se alarga por redução do conteúdo venoso de oxigênio. O conteúdo arterial não se altera no exercício. Essa diferença é maior com o treinamento. Isso porque existe um aumento na densidade capilar e uma melhor utilização do oxigênio pelos músculos treinados. Então, do ponto de vista das respostas cardiovasculares ao exercício, quando nós comparamos um indivíduo treinado versus um indivíduo destreinado, o indivíduo treinado ele vai conseguir atingir débito cardíaco maior, pressão arterial sistêmica sistólica vai ser maior e o volume de ejeção também vai ser maior, exceto a frequência cardíaca máxima, porque a frequência cardíaca máxima depende mais da idade do que propriamente do treinamento. Para nós conseguirmos realizar uma atividade física intensa ou mais prolongada, nós precisamos de utilizar substratos energéticos, que no nosso caso dos seres humanos, nós vamos utilizar os carboidratos e as gorduras, primordialmente. Em raríssimas exceções, nós sabemos que as proteínas podem ser utilizadas também. Uma das consequências do metabolismo dos carboidratos é a produção de lactato. O lactato ele é um intermediário do metabolismo e ele tem a sua utilidade, ele pode também ser reconvertido em fonte energética. Entretanto, se o lactato ele não é metabolizado ou ele é excretado no sangue, ele começa a se acumular na circulação sanguínea, provocando uma redução do pH por se tratar de um ácido. Essa redução do pH ela é perigosa porque ela pode lesar e danificar as nossas células. O organismo produz lactato e tem uma capacidade de remoção desse lactato. Durante o repouso e as fases iniciais do exercício, essa remoção e produção elas estão em equilíbrio. Existe um determinado momento do exercício, principalmente no exercício incremental, em que vai haver uma quebra desse equilíbrio entre produção e remoção de lactato. Nesse momento, o lactato começa a se acumular na corrente sanguínea. Esse momento ele é conhecido como limiar do lactato, limiar anaeróbio. E o teste cardiopulmonar de exercício nos permite identificar esse ponto, que é tão importante em termos de treinamento físico, através dos limiares ventilatórios. Então nós conseguimos identificar no teste esse primeiro limiar anaeróbio. Posteriormente vai acontecer um segundo momento, um segundo limiar, quando esse lactato estiver muito mais aumentado no organismo. Em termos de analisadores de gases, nós temos dois tipos principais de analisadores de gases para a realização do teste. Nós temos um que é conhecido como breath by breath, respiração por respiração, e ele faz medidas de 10 em 10 segundos. E nós temos um outro sistema que é chamada câmara de mistura, ou mixed chamber. Esses dois sistemas eles se equivalem e existem já estudos mostrando que qualquer um deles fornece resultados bastante confiáveis. Do ponto de vista de protocolos, nós temos dois tipos principais de protocolos básicos. Nós temos um protocolo que é chamado de carga incremental, ou seja, nós começamos o exame em repouso e a carga de esforço ela vai aumentando progressivamente, continuamente, até um pico, até um ponto máximo de esforço, quando o indivíduo nos sinaliza que ele não aguenta mais continuar, ou seja, é um teste limitado por fadiga. Existe um outro protocolo em que nós trabalhamos com a carga constante, que são os protocolos conhecidos como Endurance.
A partir do conhecimento da capacidade máxima de um indivíduo, nós podemos estabelecer um percentual de trabalho, seja 70%, 80%, 85%, 90% dessa carga máxima, e mantemos essa carga constante durante todo o decorrer do teste. O protocolo ideal, ou seja, o tipo de incremento de equipamento, ele depende do propósito do teste e das características funcionais do indivíduo a ser testado. Podemos realizar o teste em esteira ou ciclo ergômetro. No caso do ciclo ergômetro, pode ser de membros inferiores ou de membros superiores. O tempo ótimo de teste ele é de em torno de 8 a 12 minutos na esteira e em torno de 8 a 17 minutos para a bicicleta. Na bicicleta, nós conseguimos ter a medida precisa da carga através de watts. Na esteira, essa medida de carga ela é um pouco comprometida. Em indivíduos sadios, nós podemos começar com uma carga de 50 watts, em indivíduos doentes, uma carga de 25 watts. Comparando a esteira com o ciclo ergômetro, nós sabemos que o consumo máximo de oxigênio na esteira ele será em torno de 5 a 10% maior. A utilização das mãos na esteira ela reduz o consumo máximo de oxigênio final. E nos dois métodos nós podemos ter uma monitorização contínua de eletrocardiograma e medidas intermitentes de pressão arterial. Comparando então a esteira com o ciclo ergômetro, na esteira nós temos um VO2 de pico maior do que no ciclo ergômetro. No ciclo ergômetro nós conseguimos ter uma medida de carga, coisa que é mais difícil na esteira. A coleta de gases sanguíneos é mais fácil no exame no ciclo ergômetro em comparação com a esteira, onde é mais difícil. Ruídos e artefatos são bem menores no ciclo ergômetro em comparação com a esteira. A segurança na esteira ela é um pouco menor do que no ciclo ergômetro, principalmente para indivíduos doentes e para idosos. A influência do peso em obesos ela é menor no ciclo ergômetro em comparação com a esteira. E o ciclo ergômetro, então, ele é mais apropriado para pacientes ou pessoas que realizam, que têm no ciclismo a sua atividade física primordial, e a esteira para indivíduos normais ativos. O teste permite que nós meçamos algumas variáveis primárias e variáveis secundárias, como, por exemplo, a carga de trabalho, o consumo máximo de oxigênio, a produção de gás carbônico, o limiar anaeróbio, o equivalente respiratório, frequência cardíaca, eletrocardiograma, pressão arterial, pulso de O2, frequência respiratória, volume minuto e saturação da oxihemoglobina. Nós sabemos que existe uma relação relativamente linear entre o consumo máximo de oxigênio e a carga do exercício. Essa relação ela é normalmente considerada normal, obedecendo um valor de 10 ml por minuto por bote. Então, se o indivíduo atinge o final do teste, nós vamos chamar isso de VO2 de pico, consumo de oxigênio de pico. Se o indivíduo ele atinge critérios de esforço máximo, esse VO2 de pico automaticamente será denominado de VO2 de máximo, consumo máximo de oxigênio. Em alguns indivíduos, o VO2 de pico ele não corresponde ao consumo máximo de oxigênio porque o teste não atingiu critérios de esforço máximo. O consumo máximo de oxigênio ele pode ser conhecido através de inúmeras fórmulas e equações de previsão. As mais utilizadas são do American College of Sport Medicine e da American Heart Association. E eles envolvem no seu cálculo altura, idade, sexo, então existe uma variação desses valores. E normalmente no teste cardiopulmonar de esforço, o que nós vamos fazer é comparar o consumo de oxigênio medido no teste pelo consumo de oxigênio previsto para aquele indivíduo que está sendo avaliado. Considera-se como normal se o VO2, o consumo de oxigênio, estiver acima de 84% em relação ao previsto para o indivíduo. Já se fizeram alguns estudos comparando a medida do consumo máximo de oxigênio em atletas através de métodos diretos
no caso a ergospirometria, e métodos indiretos através de fórmulas e de equações. Um dos estudos mostra uma diferença estatisticamente significativa entre esses valores medidos diretamente e valores calculados por equações de regressão. Então, quando nós estamos falando de atletas, e muitas vezes atletas de elite, atletas de ponta, em que frações de segundo, milésimos de segundos podem fazer a diferença entre uma medalha de ouro e uma desclassificação, é fundamental que os treinadores, que os preparadores físicos tenham um conhecimento absolutamente preciso do consumo de oxigênio, do limiar anaeróbio, para poder formular o treinamento desses atletas. Então, nesses casos, a medida direta através da ergospirometria, ela é fundamental. Uma outra variável extremamente importante que nós temos no teste cardiopulmonar de esforço é a taxa de troca respiratória, ou o quociente respiratório, conhecido como R. O R ele é calculado dividindo o VCO2 pelo VO2, ou seja, produção de gás carbônico dividido pelo consumo de oxigênio. Essa variável ela tem uma utilidade muito grande. Ela nos permite conhecer ao longo do teste qual é o metabólito, qual é o substrato energético que está sendo utilizado naquele momento como principal fonte energética. Baseado no consumo de oxigênio e na produção de gás carbônico que acontece durante a metabolização de cada um desses substratos, nós conseguimos saber disso. Ou seja, se o R estiver próximo de 0,7, nós sabemos que naquele momento as gorduras estão sendo utilizadas como principal substrato energético. À medida que esse R se aproxima de 1, nós sabemos que está havendo uma troca de substrato das gorduras em direção aos carboidratos. Quando o R atinge o valor de 1, nós sabemos que o carboidrato está sendo utilizado como principal fonte energética. E o R também próximo de 1 ou acima de 1, ele nos sinaliza de que o indivíduo está realmente aproximando do seu esforço máximo. Voltando um pouquinho naquele conceito que nós falamos anteriormente do limiar anaeróbio ventilatório, em um esforço de intensidade incremental, o consumo de oxigênio aumenta de forma linear em relação à carga. Numa primeira fase, quando o consumo de oxigênio está em torno de 50% a 60%, nós estamos numa fase aeróbica do exercício, em que a glicólise e a lipólise são os principais mecanismos de produção de energia. Numa segunda fase, entra a contribuição da glicólise anaeróbica, com um desequilíbrio entre a produção e a remoção de lactato, fazendo com que o lactato, a concentração do lactato, aumente na corrente sanguínea. O limiar ventilatório anaeróbio é o VO2, ou a intensidade do esforço, que marca o início do aumento da concentração sanguínea de lactato. Ele é um marco fisiológico, um aumento desproporcional da ventilação em relação ao consumo de oxigênio. E normalmente ele acontece entre 60% e 70% do consumo máximo de oxigênio. Existem alguns métodos para a identificação desse limiar ventilatório anaeróbio. O principal deles, do ponto de vista invasivo, é a coleta de sangue durante o teste e a curva de lactato pela carga. Entretanto, o teste cardiopulmonar de exercício nos permite conhecer esse limiar sem a necessidade de coleta de sangue intermitente. E a correlação entre o limiar obtido através do teste de esforço das medidas dos gases, ela é bastante alta em relação ao limiar identificado através das coletas de sangue. Os métodos não invasivos, então, que nós utilizamos no teste cardiopulmonar de esforço para a identificação do limiar anaeróbio é o método dos equivalentes ventilatórios, o método do V-slope ou o método do V-slope modificado. No método dos equivalentes ventilatórios, que é o mais utilizado, o limiar ventilatório ele é o VO2 no qual o equivalente ventilatório, a relação entre ventilação e VO2 começa a aumentar sistematicamente sem um aumento correspondente do equivalente ventilatório do CO2. Isso porque, à medida que a concentração de lactato aumenta no sangue e o risco do pH diminuir existe, o organismo ele tem um mecanismo de proteção. Ele tampona esse lactato combinando com bicarbonato. Essa combinação de lactato com bicarbonato
produz CO2 e água. A água é eliminada através da transpiração e o CO2 ele é eliminado através do aumento da ventilação. Ora, se o consumo de oxigênio se mantém linearmente, aumentando linearmente, ele é desproporcional ao aumento da ventilação. Por outro lado, o CO2 que vem aumentando em função não só do metabolismo, mas também através do tamponamento do lactato, ele aumenta em relação linear com a ventilação. Nesse momento, então, a relação entre ventilação e oxigênio se altera muito mais do que a relação entre a ventilação e o gás carbônico. Um segundo momento é conhecido como ponto de compensação respiratória. Entre o primeiro limiar ventilatório e o ponto de compensação respiratória é uma fase que nós conhecemos como a fase do tamponamento isocárnico. É onde acontece isso que eu estava dizendo para vocês. O bicarbonato ele se combina com o lactato, aumentando a produção de CO2 e água. O ponto de compensação respiratória, conhecido como segundo limiar ventilatório, ele identifica um novo desequilíbrio entre essa relação, entre ventilação e produção de gás carbônico. A produção de gás carbônico, nesse momento, ela se torna tão intensa que a capacidade de tamponamento do organismo também é ultrapassada. E a ventilação é obrigada a aumentar de forma exponencial para eliminar esse gás carbônico e não permitir que o pH aumente. É conhecido que o primeiro limiar anaeróbio corresponderia a um ponto em que a concentração do lactato equivale a 2 milimoles. E o segundo limiar, ou ponto de compensação respiratória, seria o ponto em que essa concentração se equivaleria em torno de 4 milimoles. Olhando então o perfil metabólico dos indivíduos durante um teste incremental de esforço, nós verificamos que a concentração de gás carbônico se mantém estável durante o primeiro limiar e a partir do segundo limiar ela diminui em função da hiperventilação. O pH se mantém estável até o primeiro limiar e depois ele começa a cair do primeiro para o segundo limiar. A ventilação ela vai progressivamente aumentando até o primeiro limiar, aumenta de forma mais intensa entre o primeiro e o segundo limiar e de forma mais intensa ainda após o segundo limiar. A participação então do bicarbonato nesse processo de tamponamento do lactato, ela é demonstrada através da queda das concentrações de bicarbonato e do base excess durante o exercício, principalmente a partir do primeiro limiar. Os critérios então que nós podemos utilizar como esforço máximo e que vão nos dizer que o VO2 de pico ele é o VO2 máximo, ele corresponde ao VO2 máximo, são principalmente 3 critérios. O primeiro deles é a formação de um platô na curva entre o aumento do consumo de oxigênio pelo tempo. O segundo critério é um R acima de 1, preferencialmente acima de 1,10, para descontar o efeito do CO2, do gás carbônico não metabólico, que é o gás carbônico que foi gerado a partir do tamponamento do lactato. E o terceiro critério que nós utilizamos para considerar que o exercício foi um exercício de esforço máximo é quando a frequência cardíaca máxima ela ultrapassa 90% da frequência cardíaca prevista. Uma outra grande utilidade do teste cardiopulmonar de exercício é na detecção da broncoconstrição induzida pelo exercício. Existe um aumento temporário da resistência das vias aéreas após um exercício intenso. Ela tem sido relatada em 50% a 80% dos asmáticos e em 40% dos portadores de rinite alérgica. Muitas vezes, durante o exercício, durante o período de exercício, a capacidade pulmonar, o volume expiratório máximo, ele vai se mantendo estável. Entretanto, quando termina o exercício, existe uma queda desse volume expiratório forçado no primeiro segundo. Nós consideramos como critério de ponto de corte para a detecção da broncoconstrição induzida pelo exercício, se houver uma queda de 10% ou acima de 10% em relação
ao VF1, volume expiratório forçado no primeiro segundo, basal. Um outro mecanismo que nós temos durante o teste cardiopulmonar de exercício para detecção desse broncoespasmo é através da chamada alça fluxo-volume, que é uma representação gráfica da ventilação durante o exercício. Normalmente, a ventilação que o indivíduo realiza durante o exercício máximo, inclusive em altas intensidades, ela muitas vezes não deveria atingir a ventilação máxima que esse indivíduo pode ter em repouso. Se a curva da ventilação encosta na curva máxima de repouso ou ultrapassa essa curva, pode ser um indício de que está acontecendo um fenômeno chamado como hiperinsuflação dinâmica, ou seja, o fechamento precoce das vias aéreas impede o esvaziamento pulmonar total. Esse mecanismo ele acontece em indivíduos asmáticos, pode acontecer em indivíduos normais e acontece em indivíduos pneumopatas. As trocas gasosas também podem ser avaliadas durante o teste cardiopulmonar de esforço através da medida da saturação da oxihemoglobina. Habitualmente não existe uma queda da saturação da oxihemoglobina. Entretanto, alguns indivíduos durante um esforço muito intenso, um exercício máximo, podem ter uma pequena redução da saturação da oxihemoglobina, que é medida através de oximetria digital. Mas essa queda de saturação, ela nunca deve ser acima de 4 pontos percentuais. A queda acima de 4 pontos percentuais pode nos indicar a presença de alguma limitação em nível de trocas gasosas. Normalmente, antes de começarmos um teste cardiopulmonar de esforço, nós medimos a ventilação voluntária máxima do indivíduo. Essa ventilação voluntária máxima, normalmente não é atingida durante o exercício incremental de esforço máximo. Existe uma reserva ventilatória. Nós consideramos que a ventilação durante o exercício máximo, ela fica em torno de 85% dessa ventilação voluntária máxima. Ao contrário da frequência cardíaca, que normalmente ela é atingida em 100%, a ventilação não. Considera-se então que a ventilação não é um fator limitante do exercício máximo, porque existe exatamente essa reserva ventilatória. Uma variável extremamente importante que nós derivamos do teste cardiopulmonar de esforço é o chamado pulso de O2. O pulso de O2 é a relação entre o consumo de oxigênio e a frequência cardíaca. E ele nos informa qual é o consumo máximo de oxigênio que acontece a cada batimento cardíaco. Pode ser uma variável bastante útil na detecção da limitação cardiovascular, da limitação inotrópica. Quando esse pulso de O2 está reduzido, ou quando ele forma um platô na sua curva, ele pode nos sugerir que a intolerância ao exercício ela é oriunda de uma limitação cardiovascular. Essa então é uma das grandes utilidades do teste cardiopulmonar de esforço, que é um exame que é bastante útil em atletas, em indivíduos normais, mas também extremamente útil em indivíduos sintomáticos, em indivíduos doentes, quando nós podemos tentar identificar o ponto exato da limitação do exercício. Então, do ponto de vista de comportamento cardiocirculatório, como nós vimos, a frequência cardíaca máxima prevista, que normalmente é calculada através da fórmula 220 menos a idade, ela é normalmente atingida no esforço máximo. Indivíduos que têm uma limitação cardiovascular podem também atingir frequência cardíaca máxima durante um teste de esforço. Entretanto, o pulso de O2, que é a relação entre consumo de oxigênio e frequência cardíaca, normalmente vai estar reduzido. O que caracteriza então um distúrbio cardiocirculatório, uma limitação cardiocirculatória no teste de esforço, e ela acontece durante doenças cardíacas, anemia, hipertensão arterial, doença vascular pulmonar, doença vascular periférica, que são alguns exemplos de situações em que a limitação é cardiocirculatória. No teste cardiopulmonar nós vamos identificar através de uma redução do consumo de oxigênio, de um limiar anaeróbio precoce, de um pulso de O2 reduzido e de uma reserva cronotrópica reduzida. Em termos de risco da realização de um teste de esforço, existe também uma preocupação. A partir do momento em que nós vamos submeter o indivíduo a um teste de esforço máximo,
e muitos desses indivíduos são já doentes, uma preocupação é saber se o teste carrega em si algum risco de eventos fatais. As principais potenciais complicações seriam o infarto agudo do miocárdio, arritmias cardíacas, instabilidade hemodinâmica, lesões ortopédicas e até a morte. Complicações consideradas como sérias, elas acontecem entre 1 e 5 casos por 10 mil testes. O óbito é também bastante baixo, ocorrendo em 0,5 por 10 mil testes. Um estudo realizado, chamado o Heart Failure Action, avaliou 2.037 indivíduos que realizaram 4.411 testes. Não houve nenhuma morte e os eventos cardiovasculares não fatais, eles foram menores do que meio por 1000 testes. Dessa maneira, então, nós trouxemos para vocês no dia de hoje algumas informações sobre o teste cardiopulmonar de esforço, a espirometria, que é um exame bastante útil na avaliação física, na preparação, na composição de treinamento físico de atletas, de indivíduos amadores também, e muitas vezes também de extrema utilidade na avaliação de doentes, seja do ponto de vista de diagnóstico, do ponto de vista de prognóstico, do ponto de vista de avaliação terapêutica. Caros amigos e amigas, essa minha palestra sobre ergospirometria, ela faz parte do Congresso Semana do Corredor. Eu convido todos vocês a ouvirem a minha palestra e também todas as palestras do Congresso.